Olá, galera, boa noite. Tudo bem a todos? Nesse dia 25 de junho, estamos aqui para mais uma live do nosso encontro Bate-Papo e Café com os profissionais de segurança e saúde do trabalho. E hoje teremos a presença de um grande amigo, um grande profissional, chama-se Everaldo Colasso. E o Everaldo hoje vai compartilhar com a gente tudo sobre os desafios da implantação do sistema de gestão integrada, que sabemos que hoje é uma necessidade de domínio do assunto, porque as empresas, nesse molde de trabalho atual, têm clientes exigentes, né, e que buscam exercer influência nos fornecedores, que solicitam aí e desenvolve nos fornecedores uma grande ambição saudável em desenvolver e implantar o sistema de gestão integrado baseado na ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, a ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, e a nova ISO 45001, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, ou Saúde ou Segurança Ocupacional, né? Melhor dizendo o termo a pé da letra da norma. Então agradeço a todos que disponibilizaram aí o tempo de estar nos acompanhando. Lembrando que nossa live ela acontece todas as quintas-feiras às 19 horas. É um bate-papo com profissionais da área de segurança, meio ambiente e saúde e qualidade. Hoje traremos aí, né, Everaldo Colasso, que é um grande especialista que trabalha há mais de 10 anos, é engenheiro, é consultor e auditor e está aqui para nos ajudar. E queria desde já agradecer o apoio aí, né, ao pessoal que está entrando na live, o Natan, que foi o nosso entrevistado da semana passada, a Juscelene, uma grande amiga aí da Cirela, bacana, Juscelene, obrigado aí pela contribuição. O Miguel, a Eliana Simeonato, a Eliette, o Julinho, o Francisco Adelino, que é um dos profissionais que fazem parte da equipe da QSMS Consultoria e Treinamento, e os que tem mais por vir. Então vou chamar o Everaldo aqui hoje. Estou muito feliz, estou muito entusiasmado com o assunto. O assunto é um assunto novo, é um assunto que vem se desenvolvendo a cada ano com uma intensidade muito grande, com uma necessidade de compreensão e entendimento ainda maior. Sabemos que implantar um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho numa empresa é um grande desafio. Então, com esse desafio que nós iremos aprender com esse especialista. Então, vou chamar o Everaldo aqui, colocar ele na nossa live. Fiz o convite aqui para o Everaldo. Everaldo já está aqui, dei um acionamento para ele. E desde já, peço a todos aí que nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. As nossas lives também estão disponíveis no YouTube. A de Natan, ainda tive um pequeno probleminha que hoje eu consigo aí colocar no YouTube, porque essas redes sociais, colocar vídeos no YouTube é um grande desafio pra gente. E estou aguardando aí a entrada do Everaldo. Então, desde já, agradeço a todos. Agradeço o convite, né? Agradeço o Everaldo a receber o convite da QSMS Consultoria e Treinamento para esse momento que a gente está aqui desenvolvendo esse trabalho, e acaba de entrar o nosso querido e amigo Everaldo, né? Mais conhecido como Raudinho, para quem conhece, né, Raudinho? Boa noite, meu amigo. Boa Você noite. tá bom? Cara, eu tô tão feliz como estou em todas as lives, né? Você é um Me ouve querido. bem? Oi? Tô te ouvindo bem. Me ouve bem? Tá vendo bem também? Também. Tá ótimo, tá lindo você. Muito obrigado. São seus olhos. Tá bom? E, na verdade, a gente aqui, Everaldo, a gente sabe, né, que o nosso canal é um canal voltado para profissionais da área de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. E, além de você ser, né, um engenheiro de segurança, um engenheiro de produção e estar envolvido nessa área de CMS, um especialista em requisito legal, e a gente vai trabalhar com você hoje a sua melhor expertise, né, que é a implantação de sistemas de gestão que você faz
esse trabalho, você vive o dia a dia, né, de empresas de petróleo, empresas químicas, empresas, indústrias em geral, e você tem feito esse trabalho e você compartilhar tudo que você sabe do bom e do melhor desse entendimento desse assunto conosco, que a gente está aqui para aprender, ok? Queria que você se apresentasse Somos todos aprendidos, né? e falar um pouquinho da sua história, né, do que Claro. você faz hoje em dia. Ok. Então, começo me apresentando, né? Exatamente. Ok. Então, para quem não me conhece, meu nome é Everaldo Colácio. Eu comecei minha carreira como técnico de segurança do trabalho. E aí, me graduei em engenharia de produção. E aí, pós a engenharia de produção, a pós-graduação, eu fiz a pós-engenharia de segurança, sou engenheiro de segurança do trabalho. Comecei a carreira nessa área de QSMS por volta de 2008, perdão. E aí lá se vão 12 anos, né, Ramiro? Nesse meio tempo aí a gente acabou se conhecendo também. Também. Bom, assim, eu vim de uma empresa de consultoria, onde eu sou grato, inclusive, por toda a expertise que eu consegui. E aí, né, trabalhei longos anos nessa empresa de consultoria até que eu fui trabalhar como consultor para a minha empresa, né? Hoje eu sou uma pessoa jurídica, trabalho implantando sistemas de gestão, não só com a implementação, como manutenção, auditorias, requisitos legais, como você comentou, e aí tudo que envolve essas cadeiras, né? Que a gente sabe que é um tema bem, bem denso, são muitos requisitos a serem atendidos. Então, lá se vão aí 12 anos e muito feliz, na verdade, de trabalhar nessa área. Eu acho que foi a área onde eu realmente me encontrei. Acho que isso é importante a gente colocar também, né? Principalmente para quem está começando na área. Eu trabalho há 12 anos. Posso dizer, Ramiro, que eu fiz outras graduações e não me encontrei, e de fato foi na engenharia onde eu me encontrei. E lá se vão 12 anos dentro dessa área. Entendi. Na verdade, Veraldo, essa parte, né, quando a gente está falando, o Gabriel foi uma das lives anteriores. Ele falou da importância, né, do profissional de segurança e saúde se qualificar nessa parte de gestão integrada. O que você acha? É verdade, verdade. É verdade, até porque hoje há um bom entendimento de que um processo de sistema de gestão, né, seja de qualidade, seja de meio ambiente, seja de saúde e segurança, assim, é visto hoje, né, esse paradigma já foi quebrado, é visto como algo positivo dentro das organizações. Ou seja, hoje em dia, né, a gente não inicia um processo de gestão simplesmente para manter um certificado na parede, né? E eu acho que esse paradigma vem sendo quebrado, isso houve no passado, né? A gente não está aqui para esconder nada, né? A gente sabe que isso acontece, mas eu acho que esse paradigma já foi quebrado e a gente consegue hoje em dia, sim, manter aí processos de sistema de gestão muito qualificados, onde há um envolvimento de todos os processos, de todos os líderes, gestores. Isso é bem interessante, né, Ramiro? Exatamente. Você também acompanhou há bastante tempo esse processo e eu acho que esse paradigma foi quebrado, sim. Exatamente. E, Everaldo, dentro dessas necessidades agora, a gente fala, né, essas normas se atualizaram agora há pouco tempo, bem como a atualização das normas regulamentadoras, bem como agora, recentemente, né, a gente está acabando de entrar numa série que a USA 18000 está na seu último respiro e que a partir do ano que vem a gente, de fato, né, extingue a USA 18001 e implementa, de fato, a ISO 45001 para as empresas que ainda detêm o certificado do último ciclo da USA 18001. O que você acha desses desafios, dessa implantação dessas normas nas organizações e como os profissionais devem encarar isso? Entendi. Ramiro, antes da gente entrar assim, mais a fundo nesse tema, assim, eu acho importante a gente deixar claro o seguinte: o tema que a gente está trabalhando hoje é um tema bastante denso, né? São muitos requisitos. Quando a gente implementa um processo de implantação de um sistema de gestão dentro de uma empresa, você sabe que a gente leva meses. Então, assim, a nossa intenção hoje não é esgotar esse assunto, né?
A gente, evidente, vai bater um papo, trocar uma ideia, mas é evidente que a gente não vai conseguir abordar todos os temas que são relevantes. Exatamente. Então, assim, eu tentei, até para deixar isso de uma forma mais didática, eu fiz um roteiro. Baseado em quê? Aí eu acho que você vai me entender. Quando a gente vai dar treinamento, surgem muitas dúvidas, né? No processo de certificação, o que é uma certificadora, o que é a ISO, e aí você sabe disso, você também dá treinamento, a gente acaba tendo que contextualizar, né, tudo que é até você chegar numa certificação, implementação e num processo de auditoria de certificação, você sabe que tem alguns passos, tem alguns caminhos, e eu acho que é importante a gente contextualizar primeiro. Então, assim, eu segui um roteiro, montei um roteiro para a gente tentar contextualizar e ficar um pouco mais didático. Ah, legal. Então pode prosseguir, estamos aqui para aprender. Ok. Então vamos lá, né? Por exemplo, quando eu estou dando treinamento, o que eu sou abordado? Então, o que é a ISO, né? Muitas pessoas não entendem o que é a ISO. Então, a ISO, né, é uma organização na qual ela padroniza a norma, né? Então, a ISO fica na Suíça, em Genebra. Então, ela tem a missão de padronizar, de uniformizar as normas. O que são essas normas? Né? São boas práticas, no caso da ISO 9001, da ISO 14001 e da ISO 45001, são boas práticas de gestão. Entretanto, não são normas compulsórias, passam a ser compulsórias quando você adota aquele modelo de administração. Daí você passa por auditorias para verificação de conformidade. Então, assim, é importante a gente deixar claro que a ISO ela é uma organização na qual ela uniformiza, né? Ela vai ali trabalhar para que sejam formatados os requisitos, sejam uniformizados e distribuídos para os países. Agora, por exemplo, a ISO ela não tem nada a ver com o processo de auditoria. Ela apenas padroniza as normas. Então, assim, eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque isso é uma dúvida constante dentro de ambiente de treinamento, e você sabe disso. Então, assim, acho que é a primeira dúvida que surge quando a gente está fazendo um treinamento. E aí é importante também a gente contextualizar da seguinte forma. Então, qual que é o passo? Né? A ISO vai lá, padroniza a norma, uniformiza aquele modelo de gestão. Seria o anexo SL até da estrutura. Isso, exatamente. Feito isso, né, como é que aí passa por um processo de certificação? Né? Você tem ali as entidades acreditadoras, né, e as entidades certificadoras. E aí como é que funciona isso? A entidade acreditadora ela tem um reconhecimento internacional pelo Fórum de Acreditação Internacional. Então essa entidade ela passa a ser reconhecida internacionalmente e aí ela passa a validar uma auditoria de gestão. Então esse é o passo inicial, tá? E aí, feito isso, adotou a norma, você vai para os processos de auditoria, né? Que eu acho que a gente pode abordar um pouquinho mais à frente. Exatamente. Então, assim, eu só quis contextualizar essa questão do que é a ISO, né? Para que serve, né? E aí a gente vai também conversar um pouquinho mais à frente sobre a questão, tratando sobre cada norma, né? Especificamente sobre cada norma. Mas eu acho importante a gente contextualizar e dar conceito a algumas dúvidas que surgem dentro de um processo de treinamento. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Tá? E aí, o que eu queria conversar? Sobre o que é cada norma. Né? Então, assim, é evidente que, por exemplo, eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando, tem muita cobra criada aí, né, Ramiro? Tem muita gente que sabe muito, mas também tem muita gente que está iniciando no processo, não conhece os requisitos, não sabe aplicar os requisitos. Então, entendido isso inicialmente, né, o que é a ISO, né, já que ela é uma formatadora de norma, né, uniformiza as normas, a gente entendeu que uma certificadora ela tem um processo de acreditação por um organismo internacional, e aí a gente vai entender o que são de fato as normas. Então, por exemplo, o que é a ISO 9001? Né? Então, as pessoas têm muita... Por incrível que pareça, né, a gente sabe de forma genérica, mas é importante a gente conceituar. Né, dar uma definição e um conceito.
Então, para a gente entender o que é isso, não é verdade? Então, para a gente entender o que é a ISO 9001, é um sistema de gestão da qualidade, né? Então, assim, a ISO 9001, ela não visa certificar um produto, né? Isso também é uma outra dúvida que eu acho que é bem corriqueira, né? Ah, mas a ISO 9001 certifica produto? Não, ela certifica o sistema de gestão para que na saída você tenha um resultado pretendido, um resultado positivo. Então, a gente vai entender a ISO 9001 como um processo de planejamento, né, onde você vai entender quais são os requisitos de planejamento, você vai executar esses requisitos pensando principalmente no requisito do cliente, porque a gente presta um serviço ou fabrica um produto pensando no cliente, logo os seus requisitos devem ser atendidos. Correto? Então, Correto. feito, a gente vai... Excelente colocação. Né? Então, isso aí, essa é uma dúvida corriqueira e eu acho que é importante a gente abordar aqui. Então, assim, é importante que a gente pontue isso, porque a ISO 9001, por exemplo, não é uma norma de produto. Há normas de produto? Evidente, há outras normas de produto que não vêm ao caso agora. Mas não é o caso da ISO 9001. Então, a gente prepara a administração da empresa, pensando nos requisitos estatutários, os requisitos próprios e principalmente o do cliente, para que o produto seja um produto conforme. E é muito então, comum. Quando a gente... Perdão, desculpa. E a gente é muito comum antigamente, né, ver uma água lá, água certificada na ISO 9001, ônibus ISO 9001. Até hoje, você acredita? Achava que o produto era certificado, né? E na verdade, o processo Exatamente. desenvolve todo o produto, tendo toda a sua rastreabilidade até a satisfação do seu cliente. Exatamente. E é engraçado que eu recentemente, eu não estou me lembrando agora qual foi o produto em específico, mas eu vi isso um dia desse. Ou seja, induz, né, como se fosse o produto certificado. Então não é isso, né? Então a gente monta um modelo de administração pensando em qualidade exatamente para que no final o produto seja atenda aos requisitos de entrada, né? Então é importante pontuar isso. E aí é importante a gente fazer uma outra pontuação. Por exemplo, o que a ISO 9001 não significa? Por exemplo, então, a ISO 9001, uma empresa certificada, não implica que ela está fornecendo um produto superior ou que por exemplo, né, porque isso pode ser utilizado de uma forma de marketing, né? Exatamente. Você tem o 9001. E aí eu vejo, né, que as empresas utilizam isso né? Evidente, eu acho que tem que ser feito, sim, a propaganda, porque, sim, é algo benéfico, mas não quer dizer que isso você vai garantir que você tenha um produto superior, né? Então, também não quer dizer que a organização sempre vai alcançar 100% de conformidade dos produtos, entendeu? Por quê? Porque quando a gente pensa no sistema de gestão, a gente está pensando no processo de melhoria contínua. Com certeza, sempre, né? Sempre, exatamente. Essa é uma premissa da norma, né? Uhum. Então, assim, contextualizando, né, a ISO 9001, a 14001 acho que também é importante. Ou seja, quando a gente pensa na 14001, um sistema de gestão ambiental, o que a gente está pensando? Né? Que a gente está gerenciando a interação daquela empresa com o meio ambiente. E aí, com isso, você está demonstrando compromisso com o quê? Com prevenir a poluição, atender requisitos legais. Né? Esse é o pensamento da ISO 14001. Entretanto, também, o que não significa? Então, o fato de eu ter uma ISO 14001 não significa que a organização está tendo um desempenho otimizado em termos ambientais. Ou seja, na verdade, ela atende que isso aconteça, mas isso não é uma garantia, entendeu? Porque isso também é uma situação que eu vejo que é muito habitual. Ou seja, né, por exemplo, você vê uma falha e aí você vê o comentário assim, mas nossa, é certificado, e como é que pode estar falhando desse jeito? Exatamente. Entendeu? Não quer dizer nada. Assim, não é que não queira dizer nada. O que a gente está querendo colocar é o seguinte, é que há falhas e isso é normal, porque faz parte do aprendizado. E é isso que as pessoas às vezes não têm esse entendimento. Então é importante pontuar isso. E a gente identifica, né, como o processo de implantação dessas normas, o mapeamento das atividades, e daí
dessas atividades, identificar as atividades que têm relevância ou que têm um impacto ao cliente, um impacto no meio ambiente, um impacto à saúde e segurança, determinar os Exato. controles, mas não quer dizer que o controle definido ali será o controle que irá garantir, assegurar que nada de ruim possa acontecer, nenhuma falha possa ocorrer. Por Que não isso vai haver mesmo do falha, processo de melhoria contínua, né? que não vai haver um desvio, que não vai haver uma falha. Exatamente, porque a gente não pode esquecer que nesse contexto existe uma coisa chamada indivíduo, né? Então o indivíduo, ele não intencionalmente, não involuntariamente pode, né, num dia muito ruim, gerar um acionamento de uma máquina acidental, vazar muito óleo, ligar uma bomba na hora errada, gerar um acidente. Então o sistema de gestão ele tem que ter a capacidade de absorver todas essas nuances, né, que pode acontecer, esses gaps, e aí trabalhar em cima para melhorar continuamente o seu sistema de gestão, tendendo a zero o número de eventos em função da prevenção da poluição, bem como eventos de saúde e segurança, bem como tender a 100% a satisfação do cliente. É isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que, por exemplo, há falhas, e é evidente, depende das falhas, né? Isso tem que ser uma análise sempre, mas isso é comum e faz parte do aprendizado o erro, né? E assim pensando, assim como a gente identificou a questão da 14.001, para 45.001 é a mesma coisa, né? A gente vai pensar que, por exemplo, um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, uma empresa certificada, isso não quer dizer que não vá haver um acidente de trabalho, né? Mas a ideia é o quê? Que você minimize esse risco, né? Esse perigo relacionado à atividade do trabalho. Uhum. Então, assim, é importante só a gente contextualizar essas questões, porque eu vejo que, por exemplo, quando eu vou dar treinamento, isso sempre é me perguntado. Porque, por exemplo, Ramiro, isso é uma questão muito simples. Quando a gente está, por exemplo, dando um treinamento, dentro da sala você tem profissionais de vários níveis, de vários entendimentos. Então, assim, é por isso que eu gosto de sempre entrar primeiro nessa questão conceitual para depois entrar ou no caso do treinamento, né, nos requisitos, ou aqui na nossa conversa no processo de implantação. E a gente fala a questão do elemento, né? E, Everaldo, como a gente, sei, de vez em quando a gente já bateu um papo relacionado a isso, sempre desses desafios de fazer o treinamento para as organizações, bem como implantar, a gente sempre viu uma surpresa dos gestores em relação à associação tanto dos aspectos, dos perigos, ao controle de requisito legal, né? Sempre uma surpresa. É verdade. Você tocou num ponto importantíssimo. Porque, assim, verdade seja dita, né? Voltando ainda um pouquinho, desculpa, eu sou chato com essas coisas, Ramiro, eu gosto de contextualizar. Fique à vontade. Então, assim, o processo de gestão, né, é um processo de administração. É uma outra dúvida também, eu já vou entrar no que você me falou, não esqueci, segura só um pouquinho, mas, por exemplo, um processo de gestão, né, é uma norma de gestão, é uma norma de administração. Então, ou seja, você tem modelos de administração pelos requisitos, né? Por isso que eu falo assim, ele não é compulsório, porém, a partir do momento que eu implanto na minha empresa e passo a auditar, aquele requisito ele passa a ser compulsório. Então, o que acontece? Esses modelos de gestão, eles trazem um grande, aí pensando na 14.001 e na 45.001, eles trazem um grande ponto importante, né? Que, na verdade, assim, não deveria ser uma surpresa, mas na nossa realidade, Ramiro, você sabe que isso acontece. Que, como você colocou, é a questão do requisito legal. Bom, o requisito legal, ele é um requisito obrigatório, né? São as entidades do Brasil definindo regras, né? Definindo normas. E aí o que acontece é que, na grande maioria das vezes, as organizações não têm ciência desses requisitos. Importante até salientar que, por exemplo, no Brasil, a gente tem bastante legislação, né? Pode até não ser conhecida, e você pode até entrar no mérito de aplicabilidade, né? Que não é a questão, mas que a regra, que a norma, né? Isso é um fato. E eu, particularmente, acho até que é bem normatizado, é bem legislado, né? Então, quando a gente pensa numa 14.001, numa 45.001, a gente vai entrar nesses requisitos legais. Né? Como eu falei, não poderia ser uma surpresa, porém, né, acaba que a gente, na prática,
vê que o cliente, ele não, a maioria dos requisitos ele não conhece. Aí você vai ter, evidente, a área de SMS, que são profissionais da área, que vão entender ali das normas regulamentadoras. Porém, né, a depender da atividade, a gente vai ter ali, outros tantos requisitos aplicáveis. Daí, a gente vai ter requisitos legais, requisitos de normas técnicas, né, que aqui para a gente é como a gente conhece né, as normas editadas pela BNT. E aí a gente tem um outro ponto, que eu acho que é importante também a gente comentar, que, por exemplo, toda norma da BNT, ela ganha força de lei quando ela é um requisito dentro de uma legislação. Fora disso, eu tenho uma obrigatoriedade legal? O que você vai observar? Primeiro, se ela não está sendo um requisito do cliente, ou um requisito para a sua prestação de serviço, ou para a fabricação do produto. Não sendo esse o caso, é só uma norma de boas práticas. De conhecimento, no caso. Exatamente. Se fosse um risco ou uma necessidade de controle em potencial. Exatamente. E aí, pegando o gancho, até pegando, voltando nas próprias normas, a gente vai ver que no item de planejamento, né, as normas, elas exatamente levantam essas questões. Na 9001, o que ela vai dizer? Requisitos estatutários, que seria isso? É o requisito que é obrigatório para o meu negócio. Exemplificando, eu sou uma transportadora. O que eu tenho que verificar de requisito estatutário? ANTT, CONTRAN, né, DENATRAN e por aí vai. Legislações do próprio DETRAN. Então, isso são requisitos obrigatórios para o meu negócio. Quando eu vou na 14.001, eu vou entender quais são os requisitos nos quais eu tenho interação com o meio ambiente, né? Que as minhas atividades, produtos e serviços geram interação com o meio ambiente, tá? E aí, na questão da 45.001, na saúde e segurança do trabalho, quais são as minhas atividades, produtos e serviços que podem ocasionar uma situação ou um evento que cause uma lesão ou uma doença, né, uma doença relacionada ao trabalho. Feito isso, esse é o primeiro passo. Aí a gente vai identificar o que é requisito legal aplicável. E aí isso gera uma nova demanda, né? Gera uma demanda bem violenta, você sabe disso, você trabalhou especificamente. Exatamente. E, na verdade, a gente entende que quem certifica em processo da ISO 9001 em função de requisito legal, é bem diferente da ISO 14 e da ISO 45. É verdade, a robustez é muito maior, a carga de atendimento de legislação é muito maior. É verdade. É um grande desafio manter esse monitoramento atualizado e bem implantado, né? Exatamente. Porque, assim, aí voltando ainda ao item de planejamento, porque o que você vai entender aí? Você tem um requisito normativo, que são lá as cláusulas da norma, daí você vai ter o requisito do cliente. Em algumas situações isso fica bem claro, né? Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu acho que é só mesmo para usar como elucidação. Por exemplo, né, a gente pega lá, Ramiro, quem é prestador de serviço da Petrobras, lá pega os anexos de SMS, né? E ali você tem, uma infinidade de requisitos. Aqueles são requisitos do cliente. Se você assinou o contrato, você está ali com a obrigação de cumprir o que tá determinado pelo cliente. E isso, então tem que enxergar esses requisitos também. Exatamente. E quando a gente tem um cliente nessa exigência, muitos requisitos do cliente são requisitos legais. Exatamente. Da poluição e preservação da integridade física do trabalhador. Exatamente. E aí, aí a gente entende a gama de requisitos a serem atendidos. Então, assim, como eu falei até no início, a gente aqui não tem a intenção de esgotar o assunto, porque é um assunto que a gente conversaria aqui por uma semana tranquilamente, você sabe disso, né? Exatamente. Vou tentar requisito a requisito mesmo, né? Então, a gente está falando de uma forma mais geral, né? Tentando elucidar, evidente, para que fique mais claro. Mas assim, e aí, retornando ainda ao item de planejamento, a gente vai entender quais são os requisitos. Então, ou seja, para eu realizar minha atividade, o que eu tenho que entender? Bom, primeiro os meus requisitos, né? Quais são os requisitos próprios, quais são os requisitos do cliente, quais são os legais, estatutários e os requisitos normativos. Né? Tudo isso gera uma grande demanda. Então, assim, é importante, principalmente, que o sistema de gestão enxergue isso. Exatamente. Tem um comentário aqui
do nosso Aham. amigo especialista Natan, que ele botou um Grande ponto positivo das normas ISO que são feitas, né, com base em um padrão que facilita a interação entre elas, né? Que aí a gente tem uma nova padronização da ISO através do anexo SL, que facilita, que antigamente o item de controle de documentos ficava no requisito 4, outro ficava no 6, outro ficava no 7. Agora, a Ah, estrutura do anexo SL facilitou, né, as é, itemizações, que todos os itens do 4 ao 10 têm a mesma nomenclatura, sendo exato. distinção de aplicação. Como a ISO, como a gente comentou no início, a ISO é um organismo de padronização, né? E aí a gente verificou que essa padronização ela não estava perfeita ainda, por exemplo, dentro das normas de integração, Exatamente. como, por exemplo, as quais a gente está falando, 9001, 14001 e 45001. Então, o que é importante também a gente entender? Que com essa nova padronização, aí, de fato, as normas elas estão seguindo o próprio PDCA, né, o Ramiro? Né? O que é o PDCA? Uma ferramenta, né, de gestão da qualidade, na qual ela tem como foco a solução de problemas. Porém, entretanto, ela consiste em você prever a falha, solucionar e conferir o resultado. Né? Então, o que a norma, o que a ISO fez? Ela padronizou exatamente seguindo o PDCA. Então, você vai seguir os requisitos já nesse próprio modelo do PDCA. Isso aí facilitou bastante, né? Principalmente para a gente, né, Ramiro, que implementa isso em cliente, eu acho que deu uma facilitada, sim. Exatamente. É um desafio, né? Essas normas. E aí, falando de desafio, o que você entende aí como desafio para as organizações a implantação dessas três normas aí? É, 9001, 14001 e ISO 45001. então, Ramiro, assim, ao meu ver, essas mudanças, elas são muito positivas, né? Eu acho que as normas passaram por um processo de evolução. As três normas, né, eram normas mais de chão de fábrica, ou seja, elas eram, e também, né, eram muito, principalmente a 9001, era muito uma questão de garantia e controle da qualidade. E aí, como que você fazia esse controle e essa garantia? Era muito documental, né? E aí a gente via lá, a gente pegou a época lá de procedimento assinado, lembra disso? Velhos tempos, né? Verdade. Então, a gente tinha esse controle de uma forma muito mecanizada e um pouco engessada às vezes, né? Então, assim, essas mudanças foram muito importantes. E era bem aplicável assim. Por que tem que fazer isso? É por causa da ISO. É Era uma verdade, é coisa verdade. bem carregada, né? Da necessidade de manter o certificado É e não da verdade. E é melhoria do processo. muito importante, hein, Ramiro? Porque, assim, dentro de uma. Ramiro, ponto importante, você pode ir me corrigindo aí, que eu estou falando pra caramba e às vezes posso estar passando pauta aí. Você Não, pode me tranquilo. cortar aí. Então, retomando, assim, essas mudanças, assim, eu achei muito positiva. E aí, assim, eu vou entrar em alguns pontos de mudança para a gente poder entender. Evidente, eu não sei se a gente vai conseguir elucidar todas, mas vamos pegar as principais. Então, assim, as normas passaram por um processo de modernização, né? Essa modernização, ao meu ver, né, ela é um processo muito de evolução, assim, né, de remeter a um crescimento mesmo, aperfeiçoamento dos requisitos, e não uma questão de revolução, né, ela não transformou radicalmente assim, há uma transformação, mas uma transformação pensando num crescimento, no desenvolvimento. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá sim, tá Então, sim. assim, essas revisões, elas entraram eu acho que assim, eu vou pincelar aqui para mim o que foi a maior mudança, principalmente na questão de risco, né, Ramiro? Então, ou seja, mas o que é o risco, né? Então, assim, a gente vai entender que existem, na real, né, duas situações de risco, né? Pensando aí primeiro na mudança da ISO 9001, ela traz o risco ao negócio, mas antes da gente entrar no risco ao negócio, que eu acho também que é muito importante, Ramiro, que esse risco ao negócio trouxe o que ele trouxe de mudança na norma é porque a gente está vendo a ISO 9001 com um direcionamento, com um planejamento estratégico, né? Eu tenho que fazer um planejamento estratégico? Evidente que não, mas se você tiver, facilita muito mais.
né? Então, quando a ISO 9001 faz a primeira alteração, e ela foi a primeira a se alterar, né, a gente começa a entender que a norma está pensando muito mais no negócio. E principalmente outra coisa, integrar os processos de negócio dentro da norma. Que eu acho que, para mim, essa é a principal falha. Pelo menos é a principal que eu vejo. Evidente que tem outras. E aí eu vou elucidar de que forma. Por exemplo, a gente tem processos de negócio que eles ficam excluídos do sistema de gestão. A gente sabe muito bem, por exemplo, a gente chega para auditar uma empresa ou até mesmo para... Acho que isso é mais verificado no processo de auditoria. A gente vê que o sistema de gestão está lá dentro de uma caixinha e ele é ativado a partir do momento que há uma auditoria, né? Então, o input é auditoria. E aí, quando você vai entender, né, por exemplo, o direcionamento estratégico da empresa, e quando você conversa com a liderança, o que você percebe? Que há processos de negócio que não estão participando do sistema de gestão. Ou seja, de repente eu tenho ali um pensamento de uma nova linha, de um novo produto, ou de uma outra situação que isso vai gerar uma integração no processo de gestão, isso tem ficado lá de fora, né? Então, a gente tem tratado, e isso eu acho muito importante, por exemplo, a qualidade como algo muito específico à questão somente de fabricação, somente do produto ou serviço, e não expandindo isso para o negócio. Então, assim, esse é o erro que eu tenho mais verificado, e isso que eu tenho conversado mais dentro das empresas. Né? Mas isso, assim, pensando assim no processo de auditoria, né? Que é onde a gente consegue identificar essas situações. Mas a gente vê que as grandes lideranças também, algumas, né, vamos dizer, algumas pessoas mais experientes não conseguem, né? Talvez a gente não tenha garantia de confiança em externalizar esse direcionamento estratégico, essas novas linhas, para esses líderes, né, os gerentes, e engessam e centralizam toda essa energia em uma, duas pessoas, gerando um risco de descontinuidade do negócio, né? Você foi, na verdade, na causa, que era o que eu ia comentar. Por quê? Por que isso acontece? Porque você exatamente não vê o envolvimento da liderança, né? E aí a gente continua com aqueles sistemas de gestão que são da área da qualidade, da área do QSMS, né? E isso é um erro antigo que a gente ainda continua verificando. Mas é como você bem observou, isso é um erro de estratégia da própria liderança, né? Entendi. E isso ainda é bem comum, né? Então, assim, por exemplo, eu, quando vou prestar serviço para uma empresa, seja em manutenção, seja em implementação de requisito, eu acho que, assim, principalmente com essa mudança, é o que eu mais tenho conversado. Porque e isso é uma das mudanças da norma, né? A gente não está abordando, falando isso da boca para fora, isso é um requisito, né? Inclusive, dentro de uma auditoria, isso é um requisito que pode ser uma não conformidade, né? E aí, o que é importante nisso? Por exemplo, a alta liderança ter a ciência que quem tem a responsabilidade geral pelo sistema de gestão é ela, né? E isso é uma das mudanças da norma. Você não mais atribui a responsabilidade para um representante da direção, como as normas permitiam antigamente. Né? E aí também, eu vou até colocar aqui uma outra... isso acaba com RD? Na prática a gente sabe que não, né? Mas é importante que a liderança tenha essa ciência, porque ela deve relatar a eficácia do sistema de gestão. E aí, como você bem colocou, né, isso é um dos erros mais recorrentes. E, Ramiro, assim, para mim é o ponto principal, muito francamente, né? Eu sei que você até colocou uma das pautas pensando, né, no impacto da implementação, né, quais são as dificuldades para implementar. O que eu vejo particularmente é isso. Tá? É um não envolvimento da liderança. Como eu falei, né, é evidente que tem outras questões que a gente não vai conseguir abordar ou em função do tempo, né, é um assunto denso, mas assim, é o que eu mais verifico e assim, é o que eu acho mais grave, porque o sistema de gestão não é de uma pessoa, não é de um setor, é da empresa, né? E ele tem que ser concebido inicialmente dessa maneira. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da nossa amiga Cristina Pinheiro. Ela falou: vocês costumam entrar em grandes empresas, essa falta de cumprimento impactando nos funcionários, enfim, vocês veem isso como uma necessidade de fazer o que a lei exige ou compromisso dos colaboradores?
eu acho que ela tá se referindo a requisito legal, seria isso? Exatamente, que foi um tema que nós passamos. Entendi. Eu vejo particularmente isso, como é que é o nome dela? Cristina. Cristina. Cristina Cristina, Pinheiro. primeiro, Pinheiro. Obrigado pela pergunta. Assim, o que eu vejo, né? Acho que isso depende muito do nível de maturidade da empresa, né? Por exemplo, de como ela expõe os seus valores. Porque, por exemplo, a gente presta serviço para grandes empresas, mas presta serviço para pequenas empresas também, né? E aí há nisso uma questão muito cultural, né? Infelizmente, no Brasil, inclusive essa questão da liderança também, né, Ramiro? Isso também é muito cultural, né? E eu acho que aí isso se expande para outros requisitos, como o requisito legal. Né, o requisito legal ele não é como o normativo. Né? O normativo você pode estar em um processo de implementação e faz parte. Agora, o requisito legal você atende ou não atende. Agora, como isso se aplica dentro das empresas, você tem empresas de grande porte que realmente levam isso com mais seriedade, e aí você tem ali um cumprimento, um monitoramento, né? toda uma estrutura para o cumprimento daquele requisito legal. Exatamente. Entretanto, a gente vê também pequenas empresas que assim, demanda recurso, demanda tempo, funcionário, né? É importante também te deixar claro que quando a gente implementa um sistema de gestão, a gente está levando, sim, novas demandas. Evidente que essa demanda que a gente está levando é para que ela, né, seja funcional e eficaz, mas são novas demandas, né? E realmente há situações que você tem um funcionário que é o cara que faz, né? O cara tem um monte de atribuição, né? Exatamente, Aí, né? o próprio sistema de gestão ele não recomenda isso. Mas a gente tem que ser honesto. No dia a dia, na prática, a gente acaba vendo isso. Ainda mais hoje em dia, né, Ramiro? Assim, o país vive uma situação econômica um pouco complicada. Um pouco não, né? Eu diria bastante, né? E isso é bem comum. A gente vai encontrar isso dentro das empresas, né? E a gente tenta aí informar, conscientizar da melhor forma, mas fica sempre dentro né, do nível de atendimento de cada empresa. Então, assim, resumindo, eu vejo isso como uma questão cultural e de valor das empresas, entendeu? Como elas tomam essa informação. E aí, por isso que eu digo, assim, repito, eu estou batendo um pouco nessa tecla porque eu acho muito importante. Isso também, você vai entender que isso é a participação da liderança. Exatamente. E isso tudo que a gente está falando, né? Quando você tem um sistema de gestão implantado, você tem uma coisa chamada visibilidade. Né? Que, Perfeitamente. obviamente, tem as partes interessadas, que são clientes, né? Que vêm te auditar e sai dali com a sua imagem de empresa que realmente tem uma cultura de atuar com um sistema de gestão suficiente e eficaz, ou uma somente que tem a certificação como uma ferramenta de estratégia para evoluir para novos negócios em função de cadastro, até mesmo outras atividades. Eu até, Ramiro, queria fazer Sabe quem uma... entrou? Desculpa, sabe quem entrou? Felipe Quem? Costa Almeida é o convidado da próxima live. A gente hoje está falando com o Everaldo Colasso sobre a implantação e os desafios do sistema de gestão integrada, né, como auditor e consultor, e nós vamos fazer o papel de certificadora para esse mesmo assunto com o Felipe, que trabalha numa grande certificadora de sistema de gestão da ISO 9000, da ISO 14000 e da ISO 45001. Então, a gente vai falar com uma pessoa que vai auditar o sistema de gestão do Everaldo. É uma outra visão, né? É uma outra visão. É uma outra visão, importante mesmo. Grande Filipinho, ele ficou com ciúme, viu, Ramiro? Ficou, né? Com ciúme, mas você dá uma bola para ele aí, por favor. Com certeza. Ramiro, você tocou num ponto importante. Eu queria chamar todo mundo para uma reflexão. Eu vi você comentando, inclusive na live passada com o Gabriel, né? Eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante. Eu vi que o comentário foi até seu. Você falou assim: tem muita gente que me pede documento pronto, né? E a gente sabe que isso é uma prática e acontece mesmo. Bom, dentro do sistema de gestão, apesar de ser um modelo e um processo de administração, isso também ocorre, né? Então, assim, eu queria pedir uma reflexão para todo mundo. Seja você na posição de consultor, seja você na posição de auditor, seja você na posição da empresa, né?
ou de você parte integrante de um sistema de gestão. O que acontece, né? A gente Fazendo verifica. implantação. Exatamente, Ramiro. A gente verifica o quê? Que tem muita empresa mesmo que chega para a gente e fala assim, não, eu preciso de um processo de certificação em 5, 6 meses. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você faz uma situação dessa, o que vai acontecer? Primeiro que não há nada pré-fabricado. A norma, ela não estipula escopo de atividade. Ou seja, uma padaria pode implantar um sistema de gestão? É evidente que pode. Ah, pode ser a padaria, como pode ser uma Petrobras da vida. Então, assim, ela não estipula requisito para atividades específicas. Ao momento que eu peço, ou a empresa, né, pede algo pré-fabricado ou pré-moldado, né, em níveis documentais, para mim, eu acho isso um grande erro. Porque sabe que para mim isso reflete, Ramiro? Porque eu acho que aí a empresa, ela passa assim, por uma obediência passiva, sabe? Ou seja, ela passa a não questionar mais e adotar somente o que você tá Entregando. enviando, É um aplicando. pacote, toma um pacote. Exatamente. E aí o que acontece com isso? Aí você não vai enxergar da empresa os seus valores, a missão, a visão, entendeu? Você não consegue, porque a empresa já vem com esse conceito. Então, assim, isso é um pedido de reflexão mesmo, porque eu achei importante vocês terem comentado isso, você e o Gabriel, né, porque é uma questão de ética, e isso também ocorre, você também sabe disso, que isso ocorre com a gente também, né, dentro do processo de implantação de sistema de gestão. Então, assim, cara, é importante a gente ter essa noção e principalmente as empresas terem a noção de que, ao momento que eu faço isso, eu deixo de dar a minha particularidade, eu deixo de dar o meu modo operandi, a minha cara, né, como eu enxergo a minha empresa, né, e aí passo a ser somente um pré-moldado, né, algo pré-fabricado. E E na, aí com ver- a cara da empresa, né, e na que é o... verdade, as normas ISO, né, hoje padronizando as normas ISO nas 3 colocações em qualidade, segurança e meio ambiente, ela em nenhum momento pede que a empresa perca a identidade, perca a cultura, perca o chão de fábrica, perca a relação e interação entre as pessoas e as lideranças. A gente, né, como consultor, é só um delineador Exatamente. de viabilidade e facilitação de um proprietário, o empresário e os funcionários entender que tem um requisito para ele cumprir e que esse requisito será auditado. Perfeito, cara, perfeito. E assim, a gente, e o que eu acho que também é algo que a gente perde, é muito interessante, cara, é porque assim, a gente está trocando expertise, entendeu? Em nenhum momento, quando eu chego dentro de uma empresa, eu não digo que o que eu estou falando é a verdade, é algo único, entendeu? É para que seja debatido mesmo. E a partir do momento que a gente age dessa forma, né, como algo pré-formatado, a gente perde o processo de ensino-aprendizagem, entendeu? Que é o melhor, cara, é você errar e aprender, entendeu? Então, Exatamente. assim, acaba ficando sem identidade, né? Mas, assim, eu saio um pouco do tema só para chamar essa atenção, que eu acho que é um desabafo. Isso está no tema, isso não saiu do tema. Esse é um dos temas, né? Que a gente fala que é um dos desafios, né? Que é uma das Exatamente. dificuldades de implantação. É uma empresa querer um pacote pronto de uma grande organização, ela está em médio porte, vou copiar porque outra empresa faz e ela é certificada e também vai funcionar aqui. Exatamente. Então, Exatamente. Aí perde a identidade. isso tá dentro do contexto. Perde totalmente a identidade. Então, assim, eu acho importante a gente pontuar isso, porque a gente já se deparou com esse tipo de situação, né? Eu E aí eu acredito acho que, que todo mundo tem esse tipo de noção, né? exatamente, eu acredito aqui com esse desafio, né? Que fala da liderança, desafios para as novas atualizações de certificação, se responder às lideranças. E qual é, assim, a importância da implantação do SGI e os benefícios que você entende? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, como eu disse, né, a norma é um modelo de administração. Ali são modelos de boas práticas. E é até por isso que eu comentei essa questão quando a gente está aplicando a norma, aplicando os requisitos, e a gente tem esse processo de troca de expertise, né, que isso para mim é o melhor, né, é o melhor de quando a gente está prestando consultoria, né, porque eu aprendo e o contratante também aprende, né. Então, assim, quando a gente está nesse processo de implantação de um sistema de gestão, o que a gente visa com isso?
Exatamente, pessoal. Vamos pensar na grande mudança das normas, né? A norma, ela descontinuou um requisito que é a questão da ação preventiva. Mas, nossa, né, a gente vai pensar, poxa, como foi retirado o item de ação preventiva? Que a norma, hoje em dia, pensando na questão estratégica, que a gente comentou anteriormente, né, essa questão estratégica, ela vai te habilitar, lá dentro da abordagem de risco e oportunidade, ela vai te habilitar a uma mentalidade de risco. Ou seja, eu vou sempre pensar numa situação em que eu possa minimizar, né, algum tipo de risco relacionado à atividade da empresa. Então, assim, o primeiro ponto é esse, pensando até nas normas, tá, Ramiro? Pensando no que mudou, eu acho que o primeiro grande ponto é esse, é que que a norma está trazendo um modelo de mentalidade de risco. Exatamente. E isso é bem interessante, né? Eu lembro que uma vez você até comentou comigo, você falou comigo assim, Everaldo, um dia vai chegar o ponto que a gente só vai gerenciar risco. Né? E chegou esse ponto. Chegou esse ponto, inclusive, pela mudança da NR, né? Você viu, né? Com a mudança da NR, a gente Exatamente, da vai NR1. da NR1, exatamente. E aí, voltando ao tema, desculpa, eu falo bastante, você está vendo, né? Isso que eu falo, vai me pontuando aí, Não, qualquer coisa você me pontua. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Tudo que é bom dura pouco. A gente está 10 minutos de encerrar nossa live, mas o assunto está agradável, Mas já, passa muito rápido. Já eu nem rápido, comecei a então a falar. gente, né? Exatamente. Então a gente fala assim, o assunto é interessante. Pode prosseguir que eu vou te alertando aqui. Ô, Então, Ramiro, eu não falei nem 10% ainda, cara. Tem muita coisa para que explanar isso. ainda. Mas foi como eu falei, né? A gente não tem aqui a gente não tem como esgotar esse assunto, que é um assunto denso. Mas voltando à sua pergunta, né, para que seja objetivo, então essas mudanças elas trouxeram, com essa abordagem de risco e oportunidade, né? Então a gente vai entender o que é o risco, né? É um efeito adverso. Esse efeito ele pode ser positivo e negativo. Então, ou seja, eu posso aproveitá-lo através de uma oportunidade e eu posso entender como esse risco está atribuído para o negócio da empresa, para o sistema de gestão, e aí eu vou minimizá-lo ou vou, né, criar formas de atenuar esse risco. Eu acho que essa é a primeira grande mudança da norma e isso é um grande benefício. Por quê? Porque ela vai criar. Deixa eu fazer uma Desculpa. colocação de riscos e oportunidades para que o pessoal possa entender. Né? A gente está passando por um conceito que os mercados, né, as atividades não podem abrir. Hoje a gente tem compras pelo aplicativo, nós temos a Amazon, né, como uma empresa que é uma das, acho que é agora a maior empresa economicamente falando no Brasil, em vista do risco, né, que a população sofreu, todo mundo em casa, mas gerou uma oportunidade de viabilizar produtos e serviços via internet. Então, É todo mundo que verdade. pulverizou na internet identificou, através do risco da pandemia, uma oportunidade de desenvolver projetos, como o nosso canal. O nosso canal foi uma oportunidade mediante a pandemia, mas acreditamos aqui que ele vai continuar, porque o nosso dever é trazer isso, é trazer conhecimento, é trazer profissionais do ramo e desenvolver um bom trabalho. Pode continuar. Exato. Foi só um exemplo de risco e oportunidade. Exatamente, Ramiro. Você pontuou, fez uma pontuação bem legal, porque você trouxe o teu exemplo, né, e prático, né? E aí, Ramiro, só voltando, vou pegar um gancho de novo no que você falou. Essa questão de riscos e oportunidade. Olha, tudo que você falou são processos de negócio, entendeu? O que a norma exige que seja integrado ao sistema de gestão, entendeu? E aí, voltando àquilo que a gente tinha comentado antes. Mas então, voltando à questão dos benefícios, então, assim, eu acho que o primeiro grande benefício é esse, é o que a norma está trazendo, uma mentalidade de risco, né? Ela não determina um modus operandi de como você vai tratar o risco, né? E aí você pode utilizar diversas ferramentas que estão no mercado. Ela traz ali um passo a passo evidente para a identificação do risco, traz um conceito, né, que eu não vou entrar, porque senão a Esse gente vai perder. conceito está na ISO 31000, pessoal. ISO 31000. Exatamente, exatamente. Pode ser usado como ferramenta para 9001, para 14 e para 45001. Esse, para mim, é o grande benefício, Ramiro. E aí a gente viu, né, uma outra grande mudança da norma, que foi a questão da liderança. Então, como a gente comentou anteriormente, né, a participação
é um grande benefício da liderança. Sem isso, assim, fica muito inviável, a realidade é essa, né? E aí, identificar os processos do sistema de gestão, ou seja, aí, ao momento que você identifica quais são os processos do sistema de gestão, você vai identificar ali mecanismos de monitoramento, de medição, né? Quais são os métodos, quais são as formas de interações com outros processos, ou seja, você passa a ter uma visão de processo, né? E aí, assim, eu enxergo essa como os principais pontos. Evidente, existem diversos outros, mas que se a gente for pontuar, acho que vai acabar extrapolando o tempo, né? Rapaz, Quanto tempo a eu gente... queria compartilhar uma coisa com você. Claro. O Natan falou que sugere a Live 2 Everaldo da Missão. A Rose Gonçalo aqui está falando, pô, é legal aconselhar uma outra data com um convidado. O Diego É também, verdade. que é um engenheiro de segurança muito amigo de uma grande instituição hoje em dia, né, atuando à frente da prevenção dessa organização, falou, poxa, é bem legal mesmo para explanar o conteúdo. Muito legal. Porque, Seu na conteúdo é real, muito vasto, como estão falando, muito interessante. É pouco falado, né? A gente fala que pouco falado, muitas exatamente. pessoas entendem com o sistema de gestão uma coisa, tem gente que fala que é auditor de SGI e fala outra, mas a gente entende que sistema de gestão é um verdadeiro relacionamento. Só quem vive sabe. É verdade. É E é um desafio o grande tempo todo, aprendizado. é É, mudança de postura de trabalho, método de trabalho o tempo todo. Cada cliente pensa de uma forma, cada pessoa pensa de uma forma, e a gente traz muito isso na implantação do sistema de gestão. é verdade, é verdade. Como eu comentei, Ramiro, não, assim, é impossível a gente esgotar em uma hora, né? A gente abordou, e muito honestamente, quase nada, você sabe disso. A gente não entrou em muitos poucos requisitos, né? A gente foi falando ali muito de forma genérica e geral, pontos relativos ao processo de implantação, mas que isso é uma discussão para longas horas, né? Longas datas. Longas datas, é verdade. E fica à vontade, quiser marcar uma segunda live, não tem problema não. Tem que ter muito café. É verdade. Ó, eu não tô com café não, mas tô com a minha canequinha também, hein? Saudações. Esse é Everaldo. Não perde a oportunidade. Pessoal, Everaldo, o que você deixa aí de uma mensagem para as pessoas que estão se envolvendo com o sistema de gestão, que estão se desafiando a cada dia na implementação, sendo auditado, querendo montar empresas para implantar, né? Ser um auditor, ser um consultor? O que você deixa aí de informação? Claro, importantíssimo. Primeiro, se qualificar, né? Estudar bastante. Você sabe que todo esse processo é muito dinâmico, né? E aí a gente vai entender aí que todos os requisitos que são inerentes a um sistema de gestão, que não são não só os requisitos da norma, né? A gente viu isso, são muito dinâmicos e mudam o tempo todo, né? Então é importante que a gente esteja se atualizando sempre, né? Essa área, eu acho, pai, eu sou, né? Eu trabalho já há algum tempo, como eu comentei inicialmente, foi onde eu me encontrei, né? E é algo que assim, é um aprendizado sempre. E eu particularmente gosto muito de trabalhar em algo que te desafie, né? Que te desafie sempre, que você esteja sempre num processo de aprendizado. Porque hoje você chega numa empresa com um escopo de atividade, amanhã você está em outra, e aí são ramos completamente diferentes, você sabe disso. E aí a gente tem que se virar nos 30 porque a gente tem que aprender, às vezes, novos negócios, algo que a gente não domine, mas isso faz parte, e isso que é o gostoso, né? Porque aí você acaba criando um know-how, criando uma expertise grande em diversos setores diferentes, né? É Bom, verdade. assim, quem nessa área, seja bem-vindo, isso, assim, como eu falei, esteja disponível para aprender bastante, que eu acho que isso é o mais importante. Estando disponível para aprender, Ramiro, o resto vai com paciência, vai com calma, mas aos poucos vai se desenvolvendo. O Como, principal é como tem um grande... Obrigado pelas palavras, obrigado, Veraldo. não acabou, já Desde já, acabou? muito obrigado. Falta 36 segundos aqui. Vou só te agradecer. Muito obrigado. A equipe da QSMS Consultoria e Treinamento se sente muito privilegiada pela sua disponibilidade. Queria falar para todos que na semana que vem nós temos o Felipe Costa Almeida, que está nessa live, que trabalha O como organismo profissional de certificador. certificadora, trabalhando aqui.
Essa live vai ficar disponível no YouTube, LinkedIn, Instagram. Um grande beijo a vocês e até breve. Tá acabando, 5 segundos. Obrigado, Raíssa. Obrigado Everaldo, pela oportunidade. pessoal, obrigado a Em todos. todos e um grande beijo.